E aí, Edu, vai, conta pra gente aí um pouco do início da sua história ali, no começo, né? Essa paixão sua aí da política, né? Como que começou tudo isso? Bom, vamos lá. Eu tenho 40 anos de idade, moro no bairro São Luís já há 40 anos, ou seja, nasci lá no bairro São Luís e participo lá da paróquia São Luís. Eu toco violão e canto lá nas missas, né? Que legal. E foi nessa de paróquia que o nosso pároco da época, o padre Renilton, ele fez um convite, né, para mim e para uma outra amiga minha, para nós, a gente não queria, né, entrar na política, porque eles estavam precisando de um representante lá da população, com muitas demandas. E a minha amiga na hora falou: de jeito nenhum, eu não, né? Aí olhou para mim e eu fiquei quieto. E daí e assim, a minha mãe, professora, né, hoje ela está com 84 anos, mora lá do meu ladinho, lá da minha casa, mas sempre fez assim um serviço público honorífico, né, sempre. Ela sempre participou de atividades sociais. Meu pai também, o pai faleceu em 2004, mas ele sempre também envolvido com essas questões sociais, né? Ele foi presidente da Sociedade Amigos de Bairro lá do São Luís na época, mas nunca quis entrar na política, né? Já convidaram ele, ele falava pra gente, mas nunca quis saber de política, né? E exatamente no ano que ele faleceu, em 2004, foi que veio esse convite para mim, né? E eu pude até chegar a falar para ele, falar: pai, ó, estão me convidando, eu acho que eu vou, tal. E ele ficou um pouco desconfortável, né? Ele não ficou muito contente não, né? Mas daí Eu imagino. ele faleceu e as coisas foram caminhando e eu fui candidato no meu primeiro ano lá em 2004, né? A minha primeira experiência, eu tinha 22 anos de idade. Eu fui o candidato a vereador mais novo da Mais cidade na novo. época, mais jovenzinho. E assim, tive uma experiência, tive meus 308 votos. E eu faço questão de falar a votação que eu tive, porque para incentivar aqueles jovens, aquelas pessoas que, poxa, até se candidataram, e falam: eu tive 200 votos, tive 300, tive cento e pouco, 400, não quero mais. Não, é uma escalada, tudo é um caminho, né, a se percorrer. E tá certo que na minha primeira eleição, sem experiência, foi de última hora, queriam me tirar da disputa. Chegaram a falar para mim: Eduardo, olha, nós vamos ter que tirar você, você não vai ser mais candidato, tá? Pra gente colocar tal candidato lá, tal, não sei o quê. Aí eu olhei pra pessoa e falei: olha, tudo bem, não tem problema, só que lá na nossa região, lá no São Luís, não tem ninguém de candidato, assim, assim, assado. Ele parou e falou: poxa, é verdade. Não, então para tudo, então você vai ser candidato. Então meio que foi de última hora, aos 45 do segundo Segundo tempo, tempo. que decidiram que eu ia ser candidato. Então nem fiz campanha direito, não sabia pedir voto, não sabia fazer campanha, nunca entrei nesse meio. Não tenho ninguém na minha família na política, ninguém. Minha família aqui em Tu é muito pequena, minha família é mais lá do sul, mais também de São Paulo. E então, assim, são mais amigos, eram mais amigos o pessoal da igreja, né? Mas não tinha experiência. Eleição seguinte, né, em 2008, eu falei: não, é isso que eu quero, né? É isso que eu quero. Eu acho que agora eu vou tentar fazer uma campanha com afinco e agora com um pouco mais de experiência. E em 2008, não é que deu certo? Com o meu afinco na campanha, eu quase tripliquei minha votação. Minha segunda eleição foi para 824 votos, Olha. né? Então, aí falei: poxa, aí já virei segundo suplente, inclusive, né? Ó. Não fui eleito, mas eu falei: Edu, poxa, tô no na, caminho certo, né? na primeira você não foi eleito. Isso. Foi uma, aí na segunda com 800 824 votos, também não fui eleito, virei suplente. ficou suplente. 4 anos depois, em Doze. 2012, aí eu falei pra minha mãe, falei: mãe, olha, eu acho que essa é a minha última eleição. Se eu não vencer dessa vez, deixa e tal, não vou mais disputar, né? E não é que Deus, era Deus mostrando para mim que era para eu continuar na política. Na terceira eleição, eu fiz uns 50 votos mais ou menos a mais do que na outra eleição, fiz 872 votos e fui eleito, peguei a última cadeira, são 13 vereadores, né? Então peguei a 13ª cadeira, foi a raspa do tacho, né? E entrei na Câmara lá com 872 votos. Eu nem acreditava, só para você ter uma ideia. No dia da votação, da apuração, eles anunciaram na rádio que tinha sido eleito e tal.
E eu não caiu a ficha, né? Eu tive que ir até o cartório eleitoral naquela noite para confirmar se eu tinha sido eleito mesmo. Porque eu não acreditava. Verdade. E na hora que eu tava indo, começou a formar uma fila de carro atrás do meu carro, e espontaneamente, aquele monte de carro, a gente indo lá pro cartório, o pessoal tudo buzinando lá do São Luís, o pessoal uma festa danada. Que legal. E a primeira eleição, realmente a primeira a gente nunca esquece, né? Então foi muito bacana, e chegando lá eles confirmaram que tinha sido eleito. Nossa, foi muito emocionante, muito bacana, né? Puxa, que legal, cara. Você comentou aí, né, para o pessoal não desistir quando faz a primeira, tem poucos votos. Nesse começo seu aí, você teve esse sentimento, nessa primeira, segunda, querendo não, são 4, 8 anos esperando. Você teve esse sentimento de falar, não é? Então, assim, aquilo que eu falei, a gente, na terceira, eu sempre acreditei no potencial. Antes da né? terceira, eu digo assim, ali no comecinho, Ali no quando você comecinho? tava ali, tentou dos 300 votos, fala, pô, não é. Não, na verdade, assim, eu sabia que não eram muitos votos, que que os eleitos tinham lá na faixa de 1.000 votos. Falei, nossa, para bastante. chegar nos 1.000 votos, tem uma longa caminhada. Você Só foi que eu bem, sabia então, já. que eu não tinha feito campanha praticamente. Eu falei, nossa, mas eu praticamente não fiz campanha. Né? Então eu queria tentar uma segunda vez fazendo campanha. E não deu outra na segunda, que daí eu fiz campanha de verdade, né, com mais experiência, embora sempre sem recursos, né? Nossa, eu lembro que na minha época a gente via assim, né? Hoje em dia está muito diferente as eleições, né? Eu olhava, naquela época, podia pintar os muros da cidade, né? Os muros, Verdade. eles pintavam, não sei se você lembra, placas, né? Isso. E daí a gente passava nas ruas assim, aquele cheio de muro de outros candidatos, aqueles candidatos mais antigos da cidade, lotado. Eu sei. tive um muro pintado de um amigo meu que me deixou pintar o muro lá. Gente do céu. Aí a gente ficava assim, poxa, será que vai dar certo? Será que isso é pra mim? Tanta gente grande na política, né? Mas aos poucos a própria legislação foi mudando e foi podando algumas coisas. Como, por exemplo, esse negócio que antigamente fazia chaveiro, caneta, né, fazia boné, camiseta, muro, placa, outdoors faziam. E a legislação foi podando e foi ficando mais igualitário para todos os candidatos. Mesmo aqueles que tinham dinheiro para investir, não podiam investir, que era proibido literalmente. Então, de uma certa forma, a legislação foi nos ajudando, nós pequenos, né, os que eram... não tinham muitas condições. Então Foi ajudando. igualando, né, Edu? Foi igualando. Foi né? deixando mais justo. Exatamente.